para você. Ô Cirilo, sabe Sim. qual que é a maneira mais fácil de conseguir bem nas competições, se você tem 3, 4? Tendo o elenco qualificado e usando o elenco. O torcedor precisa entender que o elenco precisa ser utilizado. Sabe quantos jogadores o Abel Ferreira, que jogou ontem a Libertadores, iniciou diferentes da final do Paulista? 7. E o povo reclamando do Turco, que mudou 3. E algumas até com necessidade, porque, por exemplo, não podia contar com o Zaratio, não podia contar com o Hever, e teve uma dupla de zaga Godin e Alonso, o capitão do Paraguai e o capitão do Uruguai. E te digo mais, se o Dodô tivesse bem, para mim, ele não começaria com a Arana também não. Também não afasto essa possibilidade. Então todo mundo vai usar elenco, Cirilo. Não adianta. E me chama a atenção que o torcedor, não vou generalizar, que parte da torcida do Atlético não tem aprendido com o ano passado. Um ano que o Atlético faturou tudo, que rodou elenco, que utilizou bastante o elenco, mas ainda assim, até falei no bastidores mais cedo, fiz uma lista. O Atlético tem um elenco qualificadíssimo, não tem? Acho que é unanimidade aqui, está entre os melhores elencos. Não, discordo que esse cara não tá brincando. Está entre os melhores elencos da América do Sul. Mas tem jogador que não pode jogar. Se o Guga joga, é um absurdo. Se o Igor Rabelo joga, é um absurdo. Se o Godin entra em campo, meu Deus do céu. Se o Tietê entra, e entrou muito bem ontem, nosso Tietê, meu Deus, que coisa absurda. O Dylan é invenção, é o professor Pardal, e o Savarino é outro que não pode. Que até outro dia era a dupla Sava-Hulk na Copa Libertadores, que dava super certo. Então, as mesmas pessoas que elogiam e cobram por ter um elenco de qualidade são as que criticam e chamam o técnico de professor Pardal porque ele está usando o elenco. Que surpresa que foi o Dylan substituir o Keno. O Dylan é o substituto do Keno. O Turco deixou claro no Campeonato Mineiro, no primeiro semestre, de que o Dylan, para ele, é o cara que joga desse lado esquerdo. Vários jogos aconteceram. E não tinha o Vargas. Importante lembrar tinha isso. opção a menos. Muito bem lembrado. Não porque tinha o se Vargas. tivesse o Vargas... Sim, provavelmente talvez seria o Vargas ele. jogasse. Provavelmente o Vargas seria o titular. Eu até acho que não, tá? Porque ontem, pela explicação do Mohamed na coletiva, ele disse que queria um atleta que entregasse fisicamente contra um time que atacava bem pelo lado direito. Ele citou isso ontem na entrevista coletiva. Então até acho que seria o Dylan mesmo. Mas sem o Vargas, né, Natália? É algo... É uma opção ainda menos... E uma opção pesada que ele não teve no banco ontem, que é o Vargas, que seria titular em 19 clubes do Brasil aí. Mesmo que ele pudesse contar com o Vargas e tivesse escolhido pelo Dylan, depois a explicação que ele deu, como vocês dizem, fazia muito sentido, porque o Dylan é um atleta de velocidade, um atleta muito jovem, né? Ou seja, ajudaria muito bem na recomposição, coisa que o Keno talvez não conseguisse, e o desgastaria ainda mais, pensando que ele já vem de uma sequência desgastante com a final, semifinal e final do Mineiro, e tem o Campeonato Brasileiro já batendo na porta. Mas é porque eu acho que o pessoal, alguns torcedores, quando viu o nome do Dylan, ficou assim, meu Deus, é como se ele tivesse ido buscar o Dylan lá das profundezas do banco de reservas, um cara que não atua há muitos anos, e não é isso a realidade. Acredito que talvez houve esse espanto, porque quando o Keno não jogou, a maioria das vezes optou-se pelo Vargas, mas eram cenários de partidas contra adversários diferentes. Também não achei nenhum tipo de surpresa, até porque o Dylan não fez uma partida ruim. Se ele tivesse entrado e não tivesse conseguido desempenhar o que se esperava dele, você até entende o torcedor ficar na bronca, mas ele foi muito bem, fez aquilo que tem de qualidade, que é correr, que é ir pro drible, que é ir pro 1 contra 1. No Rádio Esportes, você que estava comigo no Rádio Esportes de ontem. Eu falava quando o Cláudio veio, a participação dele lá da Colômbia, eu falei, olha, o Atlético tem que se preocupar muito com o lado direito do Tolima. Tem o lateral, que acho que é Marulanda, né? O nome dele, Marulanda ou Marulana. E esse Plata é bom de bola, hein? E o Plata? O Plata, cara, eu assisti 2 jogos do Tolima e depois fiz análise de números, de mapa de calor. O Plata é o jogador com mais participação em gols, em assistências. Nos jogos que eu vi, de muita força física, muito acionado em todos os jogos. O Tolima força muito o jogo pelo lado direito. E a expectativa era que o Turco tomasse cuidado com aquele lado esquerdo do Atlético. Até imaginava um Arana participando menos da fase ofensiva. E aí, quando sai a escalação... É Marulanda mesmo, Marulanda. Viu? Quando sai a escalação do Atlético, eu não fiquei surpreso. Pelo que eu conhecia do adversário. Olha, vai colocar o Dylan. O Dylan é um jogador que faz o meio de campo, já jogou como segundo volante, jogador de melhor recomposição.
vai dar uma segurada no Keno e vai tentar fechar o lado esquerdo. E ainda assim o Tolima forçou o jogo pela direita, o Plata participou demais, o primeiro tempo infernizou aquele lado, aí acaba cansando. A comissão técnica ela estuda o adversário. E o Turco escalou o Atlético pensando também no adversário. A escalação do Savarino a gente também chamava atenção. A opção por ele, já imaginávamos, por ser um jogador que se aproxima mais do meia, não joga como um ponta aberto, é um jogador que faz a diagonal, joga entre as linhas do adversário. E já era a opção, né? Todas as vezes que não teve... Sempre, nos grandes jogos, principalmente. O Savarino foi o reserva imediato, então esperava-se que fosse... Começou todos os jogos grandes. E vamos dar Cristo, dar a César que é de César, dar a Cristo que é de Cristo, não é isso? Né? Por exemplo, quem colocou o Dylan pelo lado esquerdo foi o Turco. O Turco é que insistiu com ele. Foi, desde o jogo contra o Vila Nova, na primeira rodada do Sim, já começou assim. Porque o Cuca colocava ele no meio ou pela direita. Sim. E, aliás, dos destaques aí do Dylan no Atlético é que ele jogou em todas as funções do meio campo, né? Chegou a jogar como volante ali, como segundo volante, chegou a jogar como meia pelo lado direito, foi apresentado como a joia colombiana. Sabe que até isso aí... O povo acha que tem 30 anos. Né? O cara é apresentado... Não, então como que contrataram o Neymar, que nasceu na Colômbia, né? E apresentou como joia colombiana, que não, esse cara aí, pelo amor, cadê os números do cara? O cara tem 20 anos, completou 20 já o Dylan? Não sei nem se completou 20 anos, cara. Vou até conferir aqui. Mas é um jogador muito jovem. Eu acho, gente, o que atrapalha muito 20 hoje... anos. 20 anos. Fez em janeiro. Aí, o que atrapalha muito, Natália, Romano e Edu, nas discussões, são os extremismos. A gente citou aqui semana passada o exemplo do Everson, por exemplo, quando a gente fazia o comparativo de Ademir e Savarino. Para eu achar o Ademir bom de bola, eu não preciso achar o Savarino uma porcaria. Para eu achar o Rafael um bom goleiro, eu não preciso achar o Everson uma porcaria. Como boa parcela da torcida achava quando o Everson foi contratado pelo Sampaoli, e até a qualidade dele de jogar com os pés foi criticada, né? Sim. O cara é bom com os pés, então ele não tem que ser goleiro. Calma, o tempo disse qual era o cenário correto. Então, eu acho que tem que ter muita calma na discussão. Para enaltecer a sua opção preferida, não tem que diminuir o outro. E o fato do Atlético ter elenco é algo para ser comemorado, né? Que bom que ele pode tirar o Keno do time e o Atlético vai vencer o jogo. Que bom que ele pode jogar sem o Zaratio e o Atlético vai vencer o jogo. Não dá para transformar isso em problema, né? Não. É engraçado como muitos torcedores, eles pedem os reforços, aí quando o time tá cheio de opções, tira o titular e fala assim, mas por que tá tirando o titular? Mas justamente porque você tem outras opções, né? A questão da defesa também. Não acho também, Cirilo, que porque foi lá e ganhou de 2-0, que tá tudo perfeito, não. Acho que o jogo de ontem também mostrou algumas coisas que podem ser aperfeiçoadas, como todos os jogos irão mostrar. Por exemplo, existe uma preocupação que também é minha, mas eu acho que é muito cedo para cravar que não vai dar certo, e acho que depende muito do adversário que você tiver pela frente, que é o Godin jogando com o Júnior Alonso. Eu acho que são os dois zagueiros mais técnicos e mais qualificados deste elenco. Mas o Godin não é um zagueiro de velocidade. Talvez, dependendo do adversário, se você encara atacantes, principalmente, um time que vai jogar no contra-ataque buscando a bola nas costas do seu defensor, talvez seja melhor você ter o Nathan Silva, que é um jogador de mais vigor físico. Talvez em outras oportunidades, quando o Atlético principalmente tiver mais a posse da bola e for propor mais o jogo, como vai acontecer na verdade com a maioria dos times, e for um time que tiver muita dificuldade para sair, aí os dois podem funcionar. Então, assim, acho que o jogo de ontem mostrou pontos que o Turco está observando, mas não foi nenhum desastre e o resultado tem que ser comemorado. E outra coisa, os problemas do Godin, do Alonso ontem foi muito mais para mim, o pior do Atlético ontem foi a saída de bola. Principalmente do meio de campo. O Atlético perdeu muita bola no meio de campo, proporcionando e o Turco falou isso. O Tolima a recuperar essa bola perto do gol. E aí, cara, pode ser o Godin, pode ser o Alonso, pode ser o Nathan Silva, pode ser o zagueiro, pode ser o Ademir de zagueiro. Que ele vai ter dificuldade, porque o seu adversário rouba a bola de frente, perto da sua intermediária, e vai ganhar na corrida. Qualquer zagueiro que disputar a corrida com ponta vai perder. O veloz e o lento. Correndo de costa pro gol? Claro, então o Alan ontem errando muitos passes, o que não é comum. Esse foi o problema do Atlético. E aí cai em quem? No zagueiro, que para mim o Godin fez um jogo seguro, o Alonso fez um jogo seguro, e acho que foram uma opção, Romano, justamente pela ideia de jogar com um bloco um pouco mais baixo. Sim.
O Atlético não ia jogar com linha alta. Então ele colocou os zagueiros mais técnicos, mais experientes, com melhor posicionamento.